Bora atualizar as notícias do Timão, porque aquilo que a gente esperava aconteceu. O Corinthians correu para confirmar e inscrever o meia-atacante Vitinho, ex-Botafogo, Inter, Flamengo, jogador muito conhecido que estava na Arábia Saudita, sem clube desde que encerrou a temporada, há cerca de 2 meses. O Fabinho Soldado foi lá, 31 anos o Vitinho, acertou com ele já foi anunciado, tudo certo. Acho que é um jogador que vai agregar, tem uma ótima finalização, jogador que não é mais um velocista, mas tem característica de drible, de presença no ataque, é muito bom jogador. Acho que o Corinthians acertou diante das dificuldades que tem, e elas aumentam a partir de agora. O Corinthians correu para contratar o Vitinho, que era uma negociação encaminhada, na segunda-feira, porque sabia do que poderia acontecer, e aconteceu. O Corinthians já havia sido condenado, né, em última instância pela Corte Arbitral do Esporte a pagar os 33 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Corinthians pagou a primeira parcela, não pagou o restante, e com juros, multas, trâmites, custos jurídicos, tudo isso, o custo chegou a 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Se o Corinthians não pagasse, até essa segunda-feira, ele sofreria uma das sanções previstas pela FIFA, que é justamente o transfer ban, que é justamente a impossibilidade de você inscrever jogadores. Você pode contratá-los, o Corinthians pode contratar quem ele quiser, só que ele não pode inscrever. Nessa janela e nas próximas 2. Olhem o tamanho do pepino. Não pode inscrever nessa janela, na janela do final do ano e na janela do meio do ano que vem. Só na janela do final de 2026 para 27. O Corinthians poderia voltar a inscrever os jogadores. Ou paga o valor e pronto, a sanção é derrubada. De onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, eu não sei, porque ele já antecipou receitas da Liga Forte. O Osmar Stabile é um presidente interino, tem que aguardar novas eleições aí previstas pelo Conselho Deliberativo para a gente entender essas eleições de forma indireta, ou seja, apenas por membros do Conselho que votarão, para a gente saber qual será o presidente até o fim de 26, até o fim da gestão que seria do presidente Augusto Melo, presidente impeachmentado no último sábado. Pois bem, e agora que você não pode contratar? Você tem que pagar esse valor, beleza. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos passos. O fato é que as contratações estão emperradas, interrompidas. O Corinthians não pode mais contratar ninguém. Como eu disse, pode, não pode inscrever, então não vai contratar. Não pode contratar nesse momento. Mas esse valor de 33 milhões de reais, que já não é baixo, por um zagueiro que você pouco utiliza, porque ele realmente se mostrou, desde que chegou, insuficiente, ele pode aumentar. Por quê? Porque ainda tramita também no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, processos envolvendo Rodrigo Garro e Matias Rojas. Lembram dele? Pois bem, só o Rojas, 40 milhões de reais. O Garro, mais 25 milhões de reais. Então a gente está falando de 65 milhões de reais, com os 33, estamos falando aí de cerca de 100 milhões de reais que o Corinthians terá que despender para poder liberar, né, destravar esse transfer ban e poder contratar. Como isso vai acontecer, gente? Eu não sei. O fato é que o Corinthians ainda aguarda essas 2 decisões a respeito do Rodrigo Garro e do Matias Rojas, mas também já houve derrotas jurídicas do clube que apenas aguarda a punição, a sanção, para ter que pagar, né? O Tajeres, no caso do Rodrigo Garro, e o Matias Rojas, o próprio, que entrou com uma ação de justa causa contra o clube, contra o empregador. Eu nunca tinha visto isso, porque simplesmente combinaram uma coisa com o Rojas, não cumpriram, e ele já tinha ameaçado fazer isso e fez. E tá aí, né? Foi uma incompetência, uma barberagem dessa gestão que culminou não só no valor estratosférico de 40 milhões por um jogador que você não usou, mas também pela implicação jurídica e administrativa, que é um transfer ban, impedindo o clube de contratar. Olha que insanidade. E o Félix Torres é a mesma coisa. O Santos Laguna enviou não sei quantos e-mails cobrando e nenhuma resposta. Vocês esperam o quê? Que o clube que vendeu o jogador, que depende muitas vezes desse recurso, faça o quê? Cara, não vai me pagar? Tá bom, vou acionar a FIFA.
e é o que está acontecendo. Então, o Corinthians também colhe frutos de péssimas administrações, meu Deus do céu, de péssimas decisões, e aí tem a ver também, nesses casos especificamente então, dessa gestão, não apenas daquelas passadas que merecem todas as críticas. A gente está falando de caras que hoje estavam há pouco tempo no Corinthians e continuam fazendo as mesmas coisas erradas e jogando o clube, né, às traças da maneira como está. Enfim, vamos lá, vamos falar de coisa boa, tentar olhar por um prisma um pouco positivo, porque o Corinthians eliminou o Palmeiras, está nas quartas de final da Copa do Brasil, não vai bem no Brasileiro, é verdade, né? Ganhou um jogo nos últimos 10, mas na Copa do Brasil tem um treinador que é especialista, já ganhou 3 competições, gosta de mata-mata, eliminou o Palmeiras, alguns favoritos ficaram pelo caminho, como o próprio Flamengo, como o próprio Palmeiras, como o próprio São Paulo, e agora que o Corinthians terá pela frente o Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo, inclusive, num jogo de ida em que o São Paulo poderia ter feito muito mais do que o 2-0, depois toma um gol, vira 2-1, deixando uma vantagem mínima de apenas um gol de diferença para decidir fora de casa, na Arena da Baixada, perde o seu goleiro Rafael com 3 minutos de jogo, entra o Jandrei, que é contestadíssimo, né? Inclusive já foi embora, já foi jogar no Juventude, toma um gol de uma bola extremamente defensável, como havia tomado no primeiro jogo, inclusive, e esse 1-0 leva a decisão para os pênaltis. O Santos, goleiro do Atlético, pegou as 3 penalidades, a terceira, inclusive, do próprio Jandrei, que não sei por que quis ali, sei lá, salvar toda a sua reputação num pênalti e, na verdade, jogou tudo a perder. Mas por que eu fiz esse resumo? Porque o Atlético, assim, não tem a prioridade, não tem como prioridade a Copa do Brasil, e sim a Série B, onde o time está numa situação até bem difícil, acho que é 12º, perdeu para o Criciúma agora recentemente. O Odair Hellmann, que é o técnico lá, tem dito claramente que, ok, estamos indo e tal, ou seja, o Atlético não queria nem passar pelo São Paulo e passou. Não estou dizendo que não vai querer passar pelo Corinthians. O Atlético sabe que daqui a pouco, né, se chegar numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, vai fazer história, vai arrecadar dinheiro, vai dar moral daqui a pouco para se recuperar na Série B também. Os caras, obviamente, vão jogar quando entrarem em campo, mas existe um foco estabelecido que não está na Copa do Brasil. E vamos lá, é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dá para dizer que o Corinthians deu um pouquinho de sorte no sorteio. É sempre complicado falar isso, né? Mas assim, entre todos os times é o único da Série B. E o Corinthians tem mais time que o Atlético Paranaense e decidirá em casa esses confrontos que acontecerão no final de agosto e início de setembro. O primeiro jogo será em Curitiba, na Arena da Baixada, e a decisão na outra semana dentro da Neoquímica Arena. Ou seja, o Corinthians tem pleníssimas chances de bater o Atlético Paranaense nesses 2 jogos e chegar até uma semifinal de Copa do Brasil. O que acontece com o Corinthians é inacreditável. No meio de tudo isso, da crise política, administrativa, financeira, jurídica, no meio de tudo que está rolando, o Corinthians ainda pode chegar numa semifinal de Copa. E aí, no chaveamento, vai pegar o vencedor do Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Galo. E aí dá jogo, né, gente? Claro que até lá o Memphis está de volta, o Carrilho não volta mais, mas assim, se tiver Memphis, Yuri, Garro, jogadores titulares, dá jogo contra Cruzeiro ou contra Galo. Acho que dá. E aí, o Corinthians pode até chegar numa final de Copa do Brasil, onde do outro lado tem Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. É uma competição muito interessante e muito possível, né? Porque a gente está falando de mata-mata, onde as coisas se equilibram. Então, acho que o Corinthians tem muitas dificuldades nesse momento, mas ao mesmo tempo acaba superando certos desafios por conta da história, da torcida, do mata-mata e de tudo que vocês já sabem.